E eu quero voltar a falar de um assunto aqui, que é do interesse e da importância de todos nós, que somos usuários da BR-101. E nós estamos acompanhando, semana passada falamos aqui, sobre algumas gravíssimas irregularidades que a empresa Eco está cometendo no contrato que eles estão aí desenvolvendo. E me parece que, coincidentemente, na semana passada começaram a fazer algumas raspagens, talvez para tentar ludibriar e enganar que estão fazendo alguma coisa. Mas eles estão aí interferindo negativamente, estão em falta e já estão passíveis de intervenção contratual, porque estão demorando nos licenciamentos ambientais para entregar os estudos desses licenciamentos. Eles estão atrasados na liberação de vários trechos da faixa de domínio. Eles estão em falta na definição de soluções de engenharia, principalmente nas travessias urbanas, em reservas biológicas. Enfim, a duplicação está atrasada, os trabalhos estão atrasados. E há muito tempo, já faz pelo menos uns bons meses, que eles abandonaram a conservação do pavimento. As pistas estão novamente esburacadas, os caroços estão muito visíveis na pista, desníveis aos montes, e há uma grave irregularidade. Há um escritório da ANTT, que é o órgão, a Associação Nacional dos Transportes Terrestres, responsável por fiscalizar a Eco, e está instalado o escritório dentro dos domínios da Eco. Então é um negócio muito complicado. Como que aquele que vai me fiscalizar vai estar recebendo todas as benesses dentro da minha casa? Não está tendo isenção neste caso. Então nós denunciamos isso aqui novamente. E aqui eu quero trazer uma denúncia que eu acho que é muito grave, uma denúncia visível. Naquela balança ou naquele posto de pesagem ali de Rio Novo do Sul, onde milhões, todo ano são gastos milhões para a reforma daquele posto de pesagem que é conhecido como a balança de Rio Novo do Sul. Só vive fechado aquele posto de pesagem. Agora mesmo acabaram de fazer uma reforma milionária ali, tá? Uma reforma vultuosa, e a gente não vê fiscais ali, a gente não vê operação ali. Jornais trouxeram uma matéria dizendo que a Secretaria de Saúde havia comprado 75 mil unidades de repelentes a R$ 23,50 o frasco. Não quero ser leviano, não vou dizer que ocorreu corrupção, que foi superfaturamento, longe de mim, mas nós queremos explicações sim. Baseado em que eu digo isso? Não apenas na matéria do jornal, porque já não teria lógica você imaginar que um produto com o mesmo princípio ativo foi comprado por 3 vezes o valor, quando o número de frascos chegou a 75 mil, contra 4 mil unidades compradas pela Prefeitura da Serra ao valor de R$ 8,00 e alguns centavos, salvo engano. Para não ser leviano e me fundamentar, nesse final de semana, eu procurei o preço desses repelentes nas farmácias da Grande Vitória, porque o que conta neste caso é o princípio ativo, porque há uma curiosidade. Essa marca que foi comprada pela Secretaria de Saúde,
em grande parte ela não é distribuída nas farmácias. Aliás, essa empresa é até desconhecida aqui do Espírito Santo, ela é uma empresa carioca, né? Então nós queremos saber exatamente o que aconteceu. Por quê? Fazendo uma pesquisa nas farmácias, nós encontramos esse repelente com o mesmo princípio ativo, com a mesma quantidade por frasco, por R$15, R$17, R$19. Quer dizer, isso a unidade numa farmácia, que já vende muito caro. Quer dizer, em todos os aspectos, não há como entender que o Estado tenha pagado R$ 23,50 para comprar 75 mil unidades. Isso não se justifica. Então, assim, nós temos uma Secretaria de Transparência, temos uma corregedoria agora com um corregedor novo. Nós precisamos saber, porque, na verdade, considerando só o preço pago pela Prefeitura da Serra, o Estado teria desembolsado R$1 milhão a mais, aproximadamente, sem nenhuma justificativa aparente, considerando os preços que esses produtos são vendidos nas farmácias. Eu acredito e aproveito para conclamar a Comissão de Saúde dessa casa, para também ouvir o secretário estadual de Saúde, o subsecretário que foi o responsável pela compra, porque, no mínimo, tem alguma discordância com o mercado. Como Vossa Excelência disse, a empresa não é conhecida, não é uma grande distribuidora a nível de Brasil, é oriunda do Rio de Janeiro. A Comissão de Saúde poderia, inclusive, dentre estas interrogações ao secretário de Saúde, buscar até o contrato social dessa empresa para saber quem são os sócios dessa empresa que reside no Rio de Janeiro. É muito suspeito, o valor é absurdo, né? E Serra deu um exemplo do valor de compra, o valor é absurdo e precisa também acompanhar de perto essa Secretaria de Saúde, que a saúde no Espírito Santo, infelizmente, continua doente. E não é por culpa dos médicos, dos enfermeiros e seus auxiliares. Registrar que eu não tenho um pingo de vaidade de ser o autor desta matéria, mas é desumano, é sem critério algum você guinchar um veículo sem ter a indicação para onde que esse veículo foi. Esse veículo que é guinchado, se for de um turista, como aqui nós bem colocamos, esse turista vai exatamente para uma delegacia fazer um registro, vai fazer, de repente, uma falsa comunicação de crime em decorrência de não ter sido avisado e amparado pela legislação. Mas eu quero, deputado Gildevan, só fazer uma solicitação. Eu irei fazer um encaminhamento a título de projeto de indicação para sanar o vício da iniciativa, mas que o governo olhe com carinho, porque é uma questão que nós vamos estar informando ao cidadão para onde o seu veículo foi. Eu não vou fazer aqui nenhum pedido para os colegas derrubarem o veto, porque eu também estou entendendo dessa forma, segundo a justificativa, mas que o governo do Estado, ele possa observar e que ele possa exatamente estar nos dando essa oportunidade de ter a resposta do projeto de indicação, porque os projetos indicativos que nós fazemos, às vezes nós não obtivemos resposta. Porque vou falar de um assunto pertinente e do momento, que é a proposta do ministro da Fazenda com os estados brasileiros para resolver a questão dos estados. Só que a contrapartida que o Ministério da Fazenda está querendo, ele vai simplesmente suprimir a autonomia dos estados com relação a praticamente mais de 50% do seu poder de atividade. Então está certo o governador Paulo Artung quando se manifesta contra, porque essa é mais uma decisão, mais uma proposta de quem está perdido à frente do país, de quem não tem a menor condição de resolver os problemas pontuais e objetivos do país e começa a querer inventar a roda, começa a querer resolver um problema
abrindo mão de um valor que não poderia abrir, porque o Brasil não está em condições de fazer nenhuma concessão e aprovar nenhum pedido de protelação de pagamento ou de alongamento, sendo que o problema maior do país é caixa, é condições de resolver as suas demandas. E, em contrapartida, estabelece uma usurpação de direitos legislativos dos estados, que vai transformar os estados em meros carregadores de pires ao Planalto Central. Eu vejo que a questão da economia, especialmente, ela precisa fortalecer as autoridades e os parlamentos, tem que fortalecer os órgãos de fiscalização. E é bom que a gente tenha aqui hoje os componentes, membros do TCU, que sabem muito bem, e o deputado Sandro Locutor, que é presidente hoje da UNALI, que é uma força no Espírito Santo em termos de discussão desses assuntos que estão ligados à federação, que se os órgãos de fiscalização, os tribunais, tivessem poder necessário para a execução, de evitar que essas situações acontecessem, nós teríamos um país equilibrado. Não adianta ter lei de responsabilidade fiscal se não estabelecer ao órgão de fiscalização técnico o poder adequado para intervir e para socorrer, antes que sejam executadas essas políticas experimentais e políticas descontroladas de capacidade técnica e de comprovação de eficiência no resultado final. Pouca gente tem, às vezes, a dimensão do impacto econômico que isso possa causar para os estados e para a própria nação, mas vale a pena a gente trazer um pouquinho disso aqui, porque isso fala sobre a nossa vida aqui numa situação já tão conturbada no contexto político e econômico no qual o país se encontra. O Supremo andou dando algumas liminares favoráveis a pelo menos uns 3 ou 4 estados ricos da federação. São Paulo está aí, Rio Grande do Sul está aí, Rio de Janeiro está nesse contexto, né? E o que implica isso? Essa negociação foi uma negociação feita em 1997, um acordo firmado há 19 anos atrás. Essa negociação das dívidas foram feitas lá. E o que está acontecendo agora? Os estados se beneficiaram, a verdade foi essa, do período das vacas gordas. Os estados foram na mesma direção da própria União, aproveitaram disso, fizeram muita festa e venderam aí a imagem de que houve superávit, e na verdade foram números artificiais. Aliás, a palavra hoje tão em voga está sendo chamada as pedaladas fiscais, estão aí sendo conhecidas por todos nós, que é um artifício econômico de você vender uma coisa e na verdade a realidade da economia é outra. E aí nós estamos hoje com os estados, a maioria deles, querendo sair do cálculo de juro composto para juro simples. O que isso significa na prática? Significa que os estados estão querendo arrolar as suas dívidas, dilatar ainda mais, ampliar ainda mais os prazos de pagamento dessa dívida. Só para que os senhores tenham uma ideia, o valor dessas dívidas dos estados hoje para a União está em 400 bilhões de reais. 400 bi. E os estados estão querendo agora, não estão suportando mais, principalmente aqueles que estão aí atrasando pagamentos de seus funcionários, entraram na farra, entraram na festa aí das pedaladas, né? E agora não estão suportando mais pagar. Só que para renegociar, sair do juro composto e vir para o juro simples, essa dívida vai sair dos 400 bi, que já é astronômica, e vai passar da casa do trilhão. Então, é algo para a gente aqui realmente falar dessa tribuna, repensar, e nós temos algumas soluções. Hoje, para o Brasil e para os estados, tanto para a União, não existe remédio doce. É injeção de Bezentacil para cima.
é remédio amargo e muito amargo. Tem que se fazer reformas desse pacto federativo, famigerado pacto federativo. Tem que se fazer gestões sérias, parar com esse negócio de populismo, de projeto de manutenção de poder e não de governo. Nós estamos vendo pessoas querendo se manter no poder e não no governo, né? E não fazer projeto de governo e começar a fazer gestão de maneira séria. O que nós acabamos de aprovar através de uma lei complementar, uma lei que carece de quórum qualificado, não é maioria simples, foi garantir o cidadão, repito, de embarcar no transporte que ele entender ser conveniente. Se eu sair aqui agora da Assembleia, descer a escadaria do Palácio Domingos Martins e solicitar um táxi, e o táxi que porventura for o primeiro a passar, for o de Cariacica, ou de Vila Velha, ou de Serra, ou de Vitória, ou de qualquer município componente da Grande Vitória, será o táxi que eu irei embarcar para o destino que estiver traçado no meu objetivo. Hoje, a legislação municipal de Vitória impede que o cidadão tenha esse direito que lhe é garantido. Mas, graças a Deus, a Constituição Federal transferiu para os estados a condição, que antes era única e exclusiva dela, de constituir região metropolitana, delegando a ela o poder de legislar sobre essa região. E aí nos dá a condição ampla de apresentar esse projeto de lei complementar, garantindo a você, cidadão, o direito de escolher o transporte que você quiser. É claro, como eu disse também no começo, não poderemos invadir, por exemplo, a competência do município. Se tiver um ponto de táxi, seja ele em Vitória, Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Guarapari ou Fundão, somente os táxis daquele ponto é que poderão ser solicitados. Fora disso, em outra via, seja ela de rodovia federal, estadual ou numa área urbana do município, você poderá solicitar através de aplicativo ou, se porventura um táxi passar, e você solicitá-lo. E atendendo à urgência ou o destino que você traçou, vai poder embarcar no táxi que lhe for conveniente. E esse problema é crônico porque, sendo a Grande Vitória composta por vários municípios, cada um possui uma legislação com referência a táxi, e essas legislações de cada município acabou gerando esse problema de que um táxi de um município não pode transitar no outro e vice-versa, mas isso se acentuou em Vitória em função de que grande parte dos táxis de Vitória serem controlados por uma máfia que não estão no volante, mas uma máfia que faz concessão de táxi para pessoas que não são motoristas de táxi, que são advogados, que são médicos, que são policiais militares, Polícia Federal, promotor, através de esposa, de filhos ou diretamente dessas pessoas que nós citamos aqui. Então, daí foi surgindo uma força nos táxis de Vitória, que eles começaram a querer tanto poder que criaram aqui, com a colaboração da Secretaria de Transporte de Vitória, um poder de polícia para proibir os táxis dos municípios virem aqui até trazer passageiro. E isso chegou-se às vias de fatos, sendo a Guarda Municipal de Vitória sendo usada para fazer apreensão de veículos dos outros municípios, até no posto de gasolina abastecendo. Na CPI do Guincho, ouviu um cidadão chamado Valdir, que é chamado pela mídia capixaba de Barão do Táxi, e ele confessou calmamente na comissão que é possuidor de 11 procurações com o táxi dele, 12, e disse quanto que ele paga de aluguel aos donos da placa, quanto que ele paga aos motoristas. Disse, inclusive, que os motoristas não têm carteira assinada, trabalham
como autônomos, quanto que ele recebe para comandar esses táxis. E ouvimos também o presidente da Associação dos Motoristas de Táxi do aeroporto. Olha bem como que as coisas acontecem. Criaram uma associação dos motoristas de táxi do aeroporto com a proteção da Prefeitura de Vitória, que dá sustentação jurídica para que eles funcionem no aeroporto com a associação. E lá tem 73 associados. Os motoristas que têm ponto de táxi no aeroporto são obrigados a ser associados, senão eles não podem pegar corrida. Eles não podem apanhar passageiro no ponto de táxi da prefeitura lá do aeroporto. Mas eu quero vir aqui hoje da tribuna desta casa para me reportar sobre a Samarco. Há uns 6 meses atrás, aconteceu esse desastre, que foi talvez o maior desastre que o país pode ter tido. Esse desastre foi um desastre onde a população ribeirinha da região de Colatina, Linhares, vem sofrendo. Por quê? Porque, infelizmente, até agora nada foi feito. O que nós temos observado é que o Rio Doce está morrendo, ele já estava morto. Mas com essa enxurrada de lama, ele ficou moribundo, piorou, apodreceu. Realmente o Rio Doce está podre, porque além da falta d'água, ainda tem aquela lama podre depositada no fundo do rio, assoreando o rio. É uma tristeza para todos nós. Nós que sempre defendemos aqui, da tribuna, há 10 anos, a questão da água. E agora vem tudo junto. O grande problema de Mariana, que foi um desastre, lamentavelmente, a imprensa me parece que esqueceu, as autoridades esqueceram, deputado Enivaldo dos Anjos. E eu pergunto, aonde estão os 4 bilhões e 400 milhões que eles iam investir para a recuperação do Rio Doce? Tenha mania de lavar as mãos. Em qualquer lugar que você chegar, procure lavar as mãos. E não tem uma facilidade tão grande de transmitir a doença se não for através das mãos. E a gente vê em restaurantes chiques, restaurantes famosos, aqui na Grande Vitória, aqui na Vitória, as pessoas chegam no restaurante, sentam à mesa e começam a fazer a sua refeição sem lavar as mãos. Então você é responsável ou irresponsável. Responsável pela contaminação e responsável por não lavar as mãos. Hoje eu trago aqui uma contribuição do nosso doutor Edson Moreira Ferreira, que ele é consultor parlamentar, é o nosso dentista aqui da Assembleia, que acompanha a Comissão de Saúde. Ele levou essa contribuição. Zika vírus pode ser transmitido de outras 4 formas, além da picada do mosquito. Conheça. Transmissão sexual através do sêmen. Então, por incrível que pareça, nós estamos recomendando os casais. Por exemplo, a mulher está grávida, tem relação com o seu parceiro, com o seu marido, use camisinha, porque transmite através do sêmen. Se a mulher estiver grávida e tiver relação com o seu parceiro ou seu marido, se ele tiver adquirido o Zika vírus, ele vai transmitir para a sua esposa. E a esposa vai transmitir para o neném através do líquido amniótico. Transmissão pelo leito materno. Também, se a mãe adquirir a doença, poderá transmitir para o filho através do leite materno. E por último, transmissão através da transfusão de sangue.
tanto a gripe H1N1 quanto o Aedes aegypti, que acomete a população de 3 doenças, dentre elas o Zika vírus, tem que ter o maior atento de toda a nossa população. A gripe H1N1, ela acomete principalmente os ambientes fechados. Então nós temos que colocar todos os ambientes, inclusive os ônibus, para poder circular o ar ali e esse vírus ser disseminado e passar essa temporada, digamos assim, o mais rápido possível, porque também é uma epidemia que está atingindo todo o nosso país e já tem 5 casos de óbito registrados pelo H1N1 aqui no estado do Espírito Santo. Eu estive em Belo Horizonte e fiquei impressionado com o trabalho da empresa que ganhou a concessão do aeroporto de Confins. E eu fiquei impressionado porque a iniciativa privada entrou no aeroporto de Confins através de uma concessão que foi dada pelo governo federal em 2014, e o aeroporto é outro em 2016. Por que eu falo isso? Como que seria importante o nosso aeroporto de Vitória? E isso nós tocamos no assunto na Comissão de Turismo e Desporto, na qual eu presido. Por que a gente não pensou e não se pensou no governo federal, que nossos representantes em Brasília, da gente conseguir um novo espaço para o aeroporto de Vitória? Um espaço em que a gente pudesse ter uma aerotrópole. É assim que é tratada a região lá de Confins, em outras regiões do Brasil, onde os aeroportos estão sendo concedidos à iniciativa privada. Quando a Infraero esteve na nossa comissão, eu fiz um questionamento: por que não se pensou em tirar o aeroporto aqui de Vitória e levar para a Rodovia do Sol, entre Guarapari e Vila Velha, para que a gente pudesse levar o desenvolvimento para aquela região e ainda por cima a gente tivesse uma condição melhor de você ter um aeroporto com melhores condições, tirar esse gargalo que nós temos de Serra com Vitória, você descendo da BR-101, ou da Norte-Sul, ou até mesmo ali da Dante Michelini. E eles nos falaram que foi uma questão política e uma questão técnica no momento em que foi pensado na reforma do aeroporto. A reforma do aeroporto de Vitória continua, a gente viu algumas melhorias, mas eu fiquei impressionado com esta visita que eu fiz à cidade de Belo Horizonte, pude desembarcar no aeroporto e acompanhar como a iniciativa privada é importante, o poder público inserir a iniciativa privada para que possa o empresariado fazer investimentos que em determinados momentos nós, no setor público, não temos musculatura para fazer. De aproveitamento do refri. Estamos fazendo uma legenda que possa ser estendida.